Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui de nosso programa do Apostolado, Salve Maria. Estamos todos juntos, mais um programa, com a graça de Deus. E hoje, domingo, dia do Senhor, é um domingo de mais um encontro aqui com vocês, com todos nós, né? E hoje, no nosso programa, estamos dando início a um novo mês, né? O mês de agosto, mês das vocações, mas também mês das postagens que são variadas no nosso blog, tá? Então, antes de comentar sobre isso, gostaria de convidá-los e convidá-las para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. E o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes. Fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disso, estamos aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, dando início a mais um programa falando de vida de santos. Hoje temos 3 santos nessa data de hoje, né? Primeiro, Santo Eusébio, bispo de Vercelli. Natural de Sardenha, Eusébio foi o primeiro bispo de Vercelli, nomeado no ano 345. Como maior defensor do credo de Nicéia, arcou com a hostilidade dos arianos, entre os quais o imperador Constâncio, que em 355 o expulsou para a Capadócia. 7 anos depois, regressou para evangelizar Vercelli. Também São Pedro Julião, Eimart, sacerdote fundador dos Sacramentinos. São Pedro Julião, Eimart, apóstolo da Eucaristia, é recordado pela Igreja no dia 2 de agosto, fundador dos Padres Sacramentinos e inspirador dos congressos eucarísticos. Este santo fez do amor a Cristo, contemplado no altar, o centro da sua vida. E, por último, Santo Estevão I, Papa. Estevão, Papa desde o ano 254, foi caridoso com os cristãos que haviam renegado a Jesus no tempo das perseguições, mas contrário ao costume de rebatizar os fiéis que voltavam à fé depois das heresias. Faleceu em 257 como mártir, segundo a tradição, quando Valeriano perseguia a igreja. Muito bem, meus irmãos. Aí são os santos do dia de hoje. Tá? Bom, esse mês de agosto, né, como eu disse no começo, é o mês das vocações aí sacerdotais, vocações paternas, né? Mas também é um mês que no nosso blog, no nosso apostolado, a gente fala sobre postagens variadas. O que são essas postagens variadas? Né? É a segunda vez que nós temos, aliás, durante o ano, né? Só para vocês terem uma ideia, durante o ano, nosso blog tem 2 postagens variadas. Uma no mês de abril, né? Normalmente depois da Páscoa, que já vem acontecendo já há uns 2, 3 anos, tá? Então tem um mês de postagens variadas e tal, né? Com comentários. O que são essas postagens variadas? Podem ter uma postagem no mês sobre comentários, na outra semana sobre vida de santos, né? Também a gente fala sobre documentos da igreja, ok? Então, são postagens que são variadas, não é um assunto único, né? Então, é um mês que a gente varia, assim, as postagens aí, tá? E para a gente começar, no nosso blog, que tem no nosso blog hoje, foi postado um comentário. Por que a reencarnação passou a ser condenada pela Igreja Católica? Então, a gente respondeu a um artigo espírita, tá? O artigo do GAI. O GAI é o Grupo de Apologistas Espíritas. Mistura fatos históricos verdadeiros com conclusões sem base documental para defender a reencarnação. A condenação da pré-existência de almas em Orígenes não equivale à condenação da reencarnação, pois são doutrinas distintas. Também não há provas históricas de que a Igreja tenha promovido uma suposta fraude ou perseguido 1 milhão de cristãos
reencarnacionistas. Desde o cristianismo primitivo, a fé sempre proclamou a ressurreição dos mortos e não sucessivas reencarnações. Por isso, a Igreja Católica ensina claramente que não existe reencarnação após a morte. Isso está no Catecismo da Igreja, número 1013. Muito bem, meus irmãos. Quer saber mais detalhes a respeito desse assunto, desse artigo? Acessem o nosso blog Defesa Católica. Muito bem, nós vamos falando em blog conhecimento, né? Nós vamos dar continuação à nossa parte de formação católica, que nós estamos falando já há algumas semanas a respeito da nossa Santa Igreja, tá? Então hoje nós vamos dar continuação e questionando quem é o Deus da Igreja Católica. Pois bem, o Deus da Igreja Católica é um Deus uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo, que possui a mesma natureza, essência e substância. A Igreja Católica conhece e adora plenamente o Deus revelado por Jesus Cristo na Trindade. Quantas outras religiões, como o protestantismo, seja o protestantismo tradicional, pentecostal ou neopentecostal, elas também, né, adoram o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não possuem a plenitude da fé e da revelação que subsiste somente na Igreja Católica. Já religiões que rejeitam a Trindade, como é o caso do judaísmo e islamismo, não adoram a Deus no sentido pleno da revelação cristã, pois negam a divindade de Cristo e do Espírito Santo, assim também como os testemunhos de Jeová e também os mórmons e espíritas, né, que não têm o mesmo Deus que os católicos e protestantes. Portanto, a plenitude da verdade sobre Deus está somente na Igreja Católica. Nela recebemos o conhecimento completo da fé e da revelação deixada por Cristo. Todas as religiões levam a Deus? Olha, nem todas as religiões levam a Deus. Todas podem levar a uma crença, tá? Mas crença não é a mesma coisa que verdade. Se todas as religiões levassem a Deus, não poderiam ensinar coisas contraditórias. Algumas dizem que Jesus é Deus, outras que ele é apenas um profeta e outras que nem existe Deus. Todas podem estar certas, todas não podem estar certas ao mesmo tempo. O próprio Cristo disse no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso, os cristãos acreditam que o caminho verdadeiro para Jesus é Cristo e ele fundou a Igreja Católica para guardar este ensinamento. Respeitamos todas as pessoas, mas isso não significa dizer que todas as religiões são iguais ou ensinam a mesma verdade. A Igreja nunca ensinou que todas as religiões são iguais. Okay? Cristãos e muçulmanos são filhos do único Deus? Quem disse isso foi o Papa Leão XIV. Vejam bem. O Papa Leão XIV, há algum tempo atrás, ele chegou a afirmar exatamente isso, que cristãos e muçulmanos são filhos do único Deus. Agora precisamos entender o sentido do que o Papa falou, se expressou a respeito disso, tá? Quando o Papa falou que cristãos e muçulmanos são filhos do único Deus, ele fala no sentido mais amplo, tá? Ligado ao fato de existir um só Deus criador de todos e ao monoteísmo abraâmico. Ou seja, significa a crença em um único Deus, tendo Abrão como referência comum de fé, já que o islamismo acredita que Abrão foi o homem escolhido por Deus. Porém, isso não significa igualdade entre as religiões, mas negação da necessidade de Cristo. Tá? Então é bom deixar bem claro sobre isso. Na próxima semana, a gente vai dar continuação ainda falando sobre a Igreja Católica. Tá bom? Muito bem, meus irmãos. Agora nós vamos na parte de notícias católicas. Eu separei duas notícias, né, essa semana, que saiu no site do ACI Digital, então achei por bem compartilhar com vocês. O primeiro é que o prefeito do Discatério da Liturgia diz que Leão XIV não vai mudar as restrições à missa tradicional do Papa Francisco. Então, aqui de uma forma resumida, eu vou ler essa notícia para vocês, tá? O cardeal Arthur Roche,
prefeito do Discatério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, afirmou que o Papa Leão XIV não pretende modificar nem revogar o motu próprio Traditionis Custodes, tampouco restaurar a vigência do Sumorum Pontífico de Bento XVI. Segundo Roche, permanece a orientação estabelecida pelo Papa Francisco, que restringiu o uso da liturgia tradicional em latim celebrada segundo o Missal Romano de 1962. O cardeal recordou que a permissão concedida por São João Paulo II e Bento XVI para o uso desses livros litúrgicos sempre foi entendida como uma concessão pastoral e não como incentivo à sua expansão. Roche também reafirmou que o caminho desejado pela Santa Sé continua sendo a unidade litúrgica em torno dos livros promulgados após o Concílio Vaticano II por São Paulo VI e São João Paulo II. Embora um debate sobre a liturgia estivesse previsto para o consistório de janeiro agora de 2026, ele acabou não sendo realizado. O texto preparado por Roche para essa ocasião, posteriormente divulgado pela jornalista Diane Motana, reforça que, mesmo permitindo exceções previstas em tradições custodes, a orientação oficial continua sendo a valorização da forma ordinária do rito romano como expressão da lex orandi da Igreja. Tá? Uma outra notícia que saiu também essa semana: padre vai a ato interreligioso, estuda intolerância e paga multa para não ser processado por racismo religioso. O padre Danilo César de Souza Bezerra, da Diocese de Campina Grande, na Paraíba, cumpriu as medidas previstas em um acordo de não persecução penal após ser acusado de racismo religioso por declarações feitas em uma homilia em julho de 2025. A denúncia foi apresentada por uma associação ligada às religiões de matriz africana em razão de comentários do sacerdote sobre as crenças de Preta Gil e a oração de Gilberto Gil aos orixás. Entre as medidas impostas estiveram a realização de 160 horas de curso sobre intolerância religiosa, elaboração de trabalhos acadêmicos, participação em um ato interreligioso, pagamento de prestação pecuniária e a transferência de paróquia. O advogado Maurício Colonna Romano criticou a atuação do Ministério Público, afirmando que o padre apenas expôs a doutrina católica e que o acordo teria sido aceito para evitar um longo processo criminal, classificando a situação como um possível caso de lawfare. Já o Ministério Público Federal afirmou que o acordo buscou promover a responsabilização do sacerdote, a reparação da ofensa e o fortalecimento do respeito à diversidade religiosa. O ato interreligioso contou com a presença de representantes de diversas religiões, familiares de Preta Gil e Gilberto Gil, que destacou a importância do diálogo e da convivência respeitosa entre diferentes tradições religiosas. Olha, meus irmãos, um comentário a respeito sobre isso. É possível considerar que o padre poderia ter sido mais prudente ao citar nominalmente Preta Gil e comentar sua situação logo após sua morte, especialmente em uma homilia. Por outro lado, também é legítimo questionar se as medidas impostas no acordo foram proporcionais, já que a exposição da doutrina católica por si só faz parte da missão da Igreja. O debate jurídico está justamente em definir onde termina a liberdade religiosa de expressão e onde começa uma conduta que possa configurar discriminação. Tá? Só explicando aqui quanto ao termo lawfare. Lawfare ele é usado para descrever uma situação em que os instrumentos jurídicos são utilizados não apenas para buscar justiça, mas também como forma de pressionar, desgastar, silenciar ou enfraquecer uma pessoa, instituição ou grupo. Em outras palavras, seria o uso estratégico do processo judicial como uma espécie de arma. Quem defende que houve lawfare, nesse caso,
entende que o padre estaria sendo processado não por incitar violência ou discriminação, mas por expressar uma posição contrária própria da fé católica. Já quem discorda considera que o processo buscou responsabilizar declarações entendidas como ofensivas ou discriminatórias. Portanto, o uso da palavra lawfare representa uma interpretação dos fatos e não uma conclusão jurídica definitiva. Tá? Então vamos rezar, né? A gente sempre reza aqui por todos os padres, então a gente continua rezando. Né? No caso aí, talvez esse padre, esse sacerdote, né? Talvez não, ele acaba exagerando naquilo que ele falou, naquilo que ele se expressou com relação às suas homilias e talvez uma coisa desnecessária, totalmente desnecessária. Não precisava ter chegado a falar ou usar os termos, né, como ele utilizou, tá certo? Por isso que a gente reza e precisamos rezar sempre por todos os nossos padres, tá bom? As atividades do nosso apostolado segue o diálogo através das redes sociais, debates em vídeos na internet, né, os nossos debates a respeito da fé católica com crenças diferentes, claro, respeitando sempre essas crenças diferentes, mas sempre ensinando a verdade. Tá bom? Também o nosso apostolado pessoal e virtual, quem tiver interesse, basta entrar em contato. E o programa do apostolado, normalmente aos domingos, às 8 horas. Certo? Vamos ao nosso momento de pedido de oração. Você que tiver a sua oração agora, seu pedido, é o momento agora para a gente fazer, tá? A gente reza então por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, e todas. E a gente reza também por todos os padres, hoje, pelo seu dia, né? Mais do que nunca. Pela recuperação da saúde de todos, em especial pela minha saúde. Por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, em especial Dom José Rui, por todos os padres, pelo meu pároco, pelos diáconos e por todos nós leigos. A gente reza também pelo apostolado de defesa católica, também pela conversão de todos e de todas à única igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos, né? Com a sua graça, com o seu carinho, com a sua bênção. Amém. Convido agora os nossos irmãos e irmãs a juntos comigo fazermos as principais, rezar, né, as principais orações da nossa fé na língua oficial da nossa Santa Igreja, o latim. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sic tu erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, aguardando vocês para o próximo, hein? Tá certo? Estamos apenas começando essa semana, que vai se iniciar, o domingo hoje está acabando, mas a semana está se iniciando a partir de hoje, tá? Espero que você que está me vendo nesse momento, possa aproveitá-la com a graça de Deus, né? E com a intercessão de Nossa Senhora, né? Que seja uma semana abençoada para todos nós, ok? Então é isso. Fique com Deus. Um santo domingo. Ótima, uma santa e abençoada semana. E até o próximo, se Deus quiser. Salve Maria.